Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Joyce falando aqui. Bom, hoje, 13 de novembro, a gente vai resolver duas questões da banca IBAN. Essa primeira, inclusive, foi da prova de Japeri, que aconteceu, peraí, certo no lugar errado, que aconteceu no dia 29, acho que foi 29, né? 29 de outubro de 2023. E essa questão, ela já saiu o gabarito, mas ainda está aguardando o prazo do recurso, que vai ser publicado dia 27 de novembro. E essa questão, ela gerou um rebuliço entre os professores que prestaram esse concurso e os que também não prestaram, tá? Porque ela diz o seguinte, é uma questão bem objetiva. A galera marcou de olhinho fechado, tranquilo, todo mundo feliz, endorfina lá em cima. E quando viu o gabarito, a gente ficou deveras chateado. Por quê? Ficamos deveras chateados. Por quê? Porque o enunciado é o seguinte: sobre o bioma cerrado, podemos considerá-lo: letra A, uma planície alagada; B, uma savana com grande biodiversidade; letra C, restrito ao estado do Rio Grande do Sul; e letra D de dado, localizado no litoral brasileiro. Bom, olha só, litoral já nos remete à Mata Atlântica, tá? Atlântica, que é um conjunto de florestas que está ali grudadinha com o nosso querido Oceano Atlântico. Para começar, mas vamos lá. Planície alagada. Eu não vou nem colocar a imagem por enquanto, tá? Vou só puxar pela cabecinha de vocês. Quem assistiu a novela Pantanal, ou a edição nova, ou a galera mais antiga? A versão antiga, que tinha a Juma Marruá. E então, vocês sabem que o Pantanal, ele é um terreno plano, que tem épocas de seca e épocas de cheia. Isso é natural dali, não é um desastre, não é um problema. Isso é natural. Vai ser problemático quando a época de cheia e de seca, elas não forem conforme esperado, tá? Então, planície alagada, a gente lembra lá do Tuiuiu. Não sei se eu vou conseguir desenhar aquela ave bonita de perninha. Consegui não, mas tá tudo bem. De perninha fina. Planície Pantanal, ok? A gente também pode ver a palavra várzea, que é uma planície de inundação, várzea, vargem. Aqui no Rio a gente tem a vargem grande, vargem pequena. É um terreno perto de um curso de um rio que vai inundar durante a época de cheia, ok? Bom, a gente tem a maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal. Planície tropical, obviamente, porque nós moramos num país tropical, abençoado por Deus. Aí a gente vem para a letra B, savana. Toda vez que eu abordo isso em sala de aula, eu começo falando de leão. Aí meus alunos falam que conhecem leão. Aí eu começo a falar de quando eles lembram do leão, com a imagem de local que o leão tá. Aí eles começam a falar, savana africana. Eu peço para descrever a savana africana. E daí eu puxo aqui para o nosso querido Cerrado. Inclusive, no Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, tá? E, enfim,
Ele tem um aspecto de clima um pouco mais seco, quente, vai ter área com mais floresta, área com a vegetação mais de arbustos, tortuosas. A gente tem o lobo guará como fauna de referência. Para quem não lembra, é aquele da nota de 200, bonitão, que usa uma meinha preta. E, enfim, grande biodiversidade, a gente encontra tudo quanto que é tipo de fauna, de flora. O negócio lá é bem, bem rico. Mas savana africana lembra a nossa savana brasileira, que é o cerrado, ok? Aí a gente vem para o restrito ao, letra C, né? Restrito ao Rio Grande do Sul. Pampa ou campos sulinos. Aqui a gente também tem uma planície, tá? Pampa significa região plana, uma palavra de origem indígena. E a gente tem um pedaço aqui no Brasil e também tem lá no Rio Grande do Sul, né, finalzinho do Brasil. A gente também tem uma parte no Uruguai e uma parte na Argentina, tá bom? Ou seja, não é nosso, somente nosso, esse bioma Pampa. A gente consegue ver campos vastos, é utilizado para pastorear, né? Tem as ovelhinhas, tem trigo, tem um monte de coisa. Então, não tem nada a ver com o cerrado, que é a nossa savana. Logo, por obviedade, muito fácil, essa primeira questão, a gente teria o gabarito letra B de boa ideia. Só que, na prova, o gabarito veio como D. Como se o cerrado estivesse localizado no litoral brasileiro. Bom, e aqui, meus senhores, acho que vou botar aqui em cima. Meus senhores, eu vos trago um mapa dos biomas brasileiros. O cerrado é esse de amarelo. O que ele tem de conexão com o litoral é esse tico aqui. Então, não é uma característica dele, tá? Logo, estamos aguardando ansiosos pelo dia 27 e vamos ver o que a banca vai fazer, se ela vai mudar o gabarito ou se vai anular. Mas desse jeito não dá para ficar, ok? Então, a gente vai pular agora para a segunda questão. Segunda questão, o enunciado diz o seguinte: na pirâmide alimentar, a distribuição dos grupos de alimentos é feita de baixo para cima. Os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade ficam na base e os que devem ser ingeridos em menor quantidade ficam no topo. Dessa forma, encontram-se na base da pirâmide alimentar. E aqui a gente tem, letra A, açúcares, gorduras e doces. Então tá aqui a pirâmide. Depois eu boto a pirâmide de verdade, é só pra gente seguir a lógica. Aqui é o que a gente deve, quantidade, né? Quantidade. E aqui é o que a gente deveria. Ele está dizendo que na base dessa pirâmide, aqui, base, na letra A diz açúcares, gorduras e doces, nem está incluído, tá? Na pirâmide. Eu sei que é o que a gente faz, uma parte da gente faz, mas não é. Na letra B, está dizendo cereais, tubérculos e raízes. Isso aqui tá bom, hein? Mas vamos ver o restante. Letra C, leguminosas, carnes e ovos.
importante a gente prestar atenção principalmente nesse carnes, a gente vai falar mais à frente. E letra D, hortaliças, frutas e cereais. Bom, vamos lá, vou trazer uma pirâmide. Pronto, trouxe uma pirâmide alimentar para cá. Vou apagar essa estranha que eu fiz aqui atrás. Bom, essa daqui é a pirâmide que a gente usa. Seria uma decoreba, tá? Mas a gente pode seguir a seguinte lógica. Cereais, tubérculos e raízes já é o nosso gabarito. Aqui a gente já sabe. A gente já sabe também que a letra A não pode ser, porque esse tipo de alimento, açúcares, doces, gorduras, eles são calorias vazias, que são difíceis da gente conseguir metabolizar, se bioacumulam, né, gerando os pneuzinhos, se acumulam nas artérias, enfim, entre as vísceras. Então, não é o tipo de alimento que a gente tem que priorizar. Entretanto, contudo, todavia, óleos e gorduras são essenciais para o nosso corpo. A gente precisa deles para produzir, por exemplo, hormônios, ok? Então, não é algo que a gente tem que cortar totalmente. O que a gente faz é consumir óleos de qualidade, gorduras de qualidade, evitar as gorduras trans, ok? Insaturadas. Aí, a gente já sabe, só porque viu o quadro, que é a letra B. Mas por que não pode ser carnes e ovos, por exemplo? Esses já estão aqui e você vê que não é uma quantidade enorme. Vamos seguir, essa questão é polêmica, mas a gente pode seguir o seguinte pensamento. Nós somos onívoros. A gente não tem um organismo que prioriza o consumo de carne ou só de alimento de origem animal. Então, já que nós somos onívoros, temos esses dentinhos sem vergonha, que faz qualquer carnívoro dar risada desses caninos. E a gente também tem um intestino muito longo, o que é ruim do ponto de vista de digestão de carne, que são alimentos mais difíceis de digerir. A gente não pode consumir muita carne, principalmente carne e ovo, tá? Mas vamos focar mais na carne, que a digestão dela é pior. Assim como também leites e laticínios. A gente tem uma cota, por mais que sejam proteicos, o leite pode ser de ótima qualidade, os ovos podem ser daquela galinha caipira tratada como princesa, mas a gente não tem um corpo que sustenta tanta proteína animal sendo processada e também os demais nutrientes que vêm junto com ela, tá? Então, a gente também tem quantidade limitada. Aí, a letra D poderia ser uma boa opção, tá? Porque, hortaliças, frutas, cereais. Só que uma quantidade alta de frutas, principalmente, tem muito carboidrato, muita frutose. Isso também não faz bem para o nosso metabolismo. O ideal, se vocês notarem aqui, é a gente tratar muito bem o nosso intestino. A gente tem um intestino enorme, que fica um mó tempão processando tudo, absorvendo aqueles nutrientes. Se a gente tivesse um intestino um pouco menor, como dos carnívoros, aí sim a gente poderia rever essa estrutura da nossa pirâmide, ok? Então, lembre-se sempre, cereais, tubérculos e raízes, sempre na base, ok? Bom, segunda, letra B. A primeira, vamos aguardar de 27, polêmica, tá? Todo mundo com sangue no olho para Banco IBAN. Essa lista resolvida, ela vai estar disponível no link da descrição do vídeo. Também tem um grupo voltado para o Magistério Ciências. Esse grupo não tem propaganda, não tem corrente. A gente fala sobre concurso. E também, ultimamente, a gente tem falado sobre processo seletivo de mestrado. Ou seja, tudo voltado para a nossa área, tá? Até agora não teve briga, isso é bom, isso é interessante. Então, quem quiser entrar no grupo
pode clicar nesse link. Vou pedir para me dar um oizinho no chat, só para eu saber que é professor de ciências, para a gente não correr o perigo de entrar ninguém trazendo propaganda ou golpe, essas coisas que acontecem no WhatsApp. Também está o link aí direto no meu WhatsApp. E aproveitando, no grupo não tem propaganda, mas caso queira adquirir o pacote de questões resolvidas nesse mesmo molde, com vídeos mais curtos, né, já que esse está enorme, vocês podem me mandar mensagem. Eu tenho um pacote pequenininho de 35 questões só da IBAN e tenho um pacote com mais de 110 questões variadas, tudo banca do Rio de Janeiro, para Magistério de Ciências e Biologia. Então, se tiver interesse, manda mensagem, qualquer dúvida, estamos aí. Espero ter ajudado e até a próxima segunda.